Amém? Eu convido a você, vamos aproveitar o tempo, e convido a você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia no Salmo 91, eu vou ler apenas o versículo 4. Eu queria tratar do assunto aqui hoje, a ação de Deus no dia da crise, né, irmãos? Porque o que é crise, né? Crise é uma situação de conflito anormal, né? Às vezes você tem um conflito normal na sua casa, na sua vida, são coisas do cotidiano, mas a crise, ela é um conflito anormal, que foge da sua normalidade e é grave, como se fosse uma doença mortal. Então isso que é crise. Às vezes a pessoa está passando apenas uma pequena dificuldade passageira e ele fala, poxa, estou numa crise. Isso aí não é crise, né? Isso aí às vezes é uma coisa do cotidiano da gente, né? Mas crise mesmo é uma situação conflituosa, anormal ou grave. Então Deus vai agir no dia da crise. Amém? Então nós vamos aprender hoje como é que Deus age no dia da crise. Aquela crise que vem, que você fala, acabou para mim. Mas não acabou porque só está começando a coisa boa. Salmo de 91, verso 4, que diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos mais uma vez na tua casa nesta manhã. Nos abençoe nesta manhã, Senhor. Eu te peço que o teu Espírito Santo possa nos dar graça, nos dar entendimento, nos dar compreensão. Aquela pessoa que chegou aqui hoje, Senhor, como último fio de esperança, a última tentativa na sua vida, meu Deus, que ela encontre o que ela veio buscar, que ela receba o que ela vem pedindo. Meu Deus, abençoa este casal, abençoa essa família em conflito, essa família em desespero, essa mulher desesperada, esse homem desesperado. Meu Deus, ele está vivendo, ou ela está vivendo um momento de crise. Senhor, ela está angustiada. A crise trouxe essa angústia, essa vontade de morrer, de não querer viver mais. Ela perdeu o ânimo, perdeu a vontade de viver. Mas tu, Senhor, és Deus, Deus que compreende, Deus que entende, Deus que guarda, Deus que cura, Deus que alivia, Deus que liberta. Tu és o único libertador, tu és o único que pode mudar a história da vida deste homem. O Senhor é o único que pode mudar a história da vida desta mulher, da história dessa família. O Senhor é o único, meu Pai, que pode mudar, que pode transformar. Eu te peço, meu Deus, nos abençoe nesta manhã de ceia. Fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Podei vos assentar, meus irmãos. Alguém aceita água? Obrigado. Muito bem. Esse Salmo 91, ele tem aí dezenas de promessas. Mas eu quero ficar só aqui com o versículo 4. Porque esse texto é como... Não vou nem usar a expressão de galinha, né? Porque galinha é um bicho presa, né? Galinha é presa.
mas eu vou usar aqui uma figura do predador, que é a águia. A águia é uma ave predadora. E essa figura que o salmista está usando aqui é exatamente da águia. Exatamente da águia. Então, ele mostra que ele usa a figura da águia, que aquela pessoa que confia em Deus, que está vivendo o seu momento de crise, ele será coberto com as suas penas, ele será protegido, assim como a águia, ela protege os seus filhotes. Primeiro que a águia, ela constrói o seu ninho nos lugares mais altos da terra, nos penhascos, onde dificilmente um predador consegue chegar. Por isso que dificilmente uma águia perde o seu filhote, porque mesmo depois de grande, de crescido, ela começa a treiná-lo para poder ele fortalecer as pernas. Primeiro ela arranca, ela faz o seu ninho com espinhos. Ela enche o ninho de espinhos. Enche o ninho de espinhos. E depois, o que ela faz? Ela arranca as penas do peito e vai forrando aqueles espinhos ali com as penas do seu peito, aquelas penas mais macia, mais fofinha, e vai forrando e faz aquele ninho, aquela coisa mais confortável que tem para o seu filhote. Quando ele chega a um certo tamanho, que a natureza dá muita lição para a gente, né? Às vezes chegou a hora de bater asa, o cara não quer porque tem tudo. Chegou a hora de bater asa, eu não vou enfrentar isso não, quero ficar com a mamãe, quero ficar com o papai. Aí o que a águia faz? Ela viu que o filhote já tem pernas fortes, já está no tamanho já que já pode começar a ser treinado. Eu vi uma psiquiatra, se não me fala a memória, ela fala assim: olha, se você der tudo para o seu filho, você está destruindo o seu filho. Se você der tudo para ele. E a gente, como pai, mãe, a gente pensa exatamente assim, né? O que eu não tive, vou dar para o meu filho. E às vezes a gente comete erros, porque aí, quando ele bater lá fora, ele vai escutar: não te aceito, você não serve. Aí ele fala: nunca ouvi isso em casa. Aí ele começa a ter as frustrações da vida. Então, quando a águia percebe que o filhote atingiu certo tamanho, ele está lá, aquele bicão, vem aqueles pedaços de carne, peixe. Aí ele abre aquele bicão, aí ela olha e fala: opa, isso aí já está podendo ficar em pé. O que ela faz? Ela arranca as penas todinha do ninho, deixa só espinho de ponta para cima assim. Aí o filhote não percebe, quando ele vai agachar, o espinho, aí levanta, ele tem que ficar em pé, ele não consegue deitar mais no ninho. Já começou o treinamento por aí. Chegou a hora de você receber o seu treinamento. Aí quando o vento vem, bate forte lá no penhasco, porque é muito alto, aí ele tem que se proteger, se equilibrar com as asas. Com as asas, daí ele começa a bater asa. Ele vai equilibrando. Aí as asas vai acontecendo o quê? Vai criando músculos na asa, porque se ele ficar paradinho, o vento forte joga ele contra a pedra, ele morre. Então ele tem que se equilibrar na asa. Asas abertas, começa a bater, vem vento forte. Por isso que a águia, quando vem
tempestade, é a maior alegria da águia. Opa, vem tempestade, aí ela voa e fica na tempestade, porque na tempestade é que ela flutua. E às vezes quando vem tempestade para nós, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, acabou a minha vida, acabou tudo para mim, vou me matar, vou sumir do mundo. Mas por quê? Porque nós não fomos treinados para enfrentar, encarar. Aí a águia, o filhotinho, não consegue agachar no ninho mais, e agora ele tem que se equilibrar nos ventos. Aí a águia viu que ele já está com as asas fortes, ela vai lá e fica perto dele e dá um empurrão nele, lá para o penhasco abaixo. Aí viu que ele está tendo dificuldade, aí ela mergulha, entra debaixo dele e ampara ele em cima do seu corpo e leva para o ninho outra vez. Depois, mais para frente, dá outro empurrão. Ele despenca lá de cima, descontrolado, meio desequilibrado. Ela mergulha e ampara ele outra vez, até ele aprender a voar sozinho. Então o salmista aqui, ele disse assim: olha, debaixo das suas asas, debaixo das suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Você está enfrentando uma crise hoje? Pastor, minha vida está por um fio. Por um fio. Eu estou a ponto de explodir. Eu estou a ponto de acabar com tudo. Um pai desesperado, ele fez a maior besteira da vida dele. Ele pegou os filhinhos, pôs dentro do carro, saiu para a estrada. Foi real. Tem menos de um ano que aconteceu isso aí. Para você ver, quando a crise atinge uma pessoa, você não sabe o que se passa na cabeça dela. Ele pôs os 2 filhos no carro e foi para a estrada, entrou na frente de uma carreta. Morreu ele e as crianças. Ele quis acabar com a vida dele. Então eu quero falar para você que está aqui. Eu não sei o que se passa com você, mas Deus não te trouxe aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Eu quero dizer para você, e você está aqui me ouvindo, que tem solução para o seu problema. E a solução do seu problema, a libertação do seu mal, ela começa hoje. Ela começa hoje. Porque nós temos um Deus que Ele pega as suas penas mais confortáveis, as suas penas mais macias, e traz a gente, encosta a gente naquelas penas macia, confortável. Ali debaixo das suas asas nós estaremos confortáveis, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Por quê? Porque a sua verdade, olha, Jesus lá no capítulo 17 de João, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, a palavra daquele que diz que vai nos guardar em segurança,
nos proteger de toda crise, de todo mal. Ele vai nos guardar bem próximo dele, no lugar mais aconchegante, mais macio e mais gostoso que nós possamos ficar e enfrentar as nossas crises, as nossas adversidades. Porque a sua verdade é escudo e broquel. Escudo é uma arma de proteção pessoal, individual. Broquel é um paredão, que é uma proteção coletiva. Não precisamos ter medo do que vem sobre a nossa família. Não precisamos ter medo daquilo que vier sobre a nossa comunidade, porque o paredão, o broquel, ele estará protegendo a nossa vida, a nossa família, a nossa coletividade. Porque a sua verdade é escudo e broquel. Irmãos, ninguém pode negar que nós estamos vivendo dias tenebrosos. Dias tenebrosos é dias de trevas, difícil de entender. Difícil de entender. Tem pessoas falando, não estou entendendo nada, o que está acontecendo com o mundo? É porque nós estamos vivendo dias tenebrosos. Dias tenebrosos. A economia mundial, preste bem atenção nisso, a economia mundial, ela está devastada. E o que trata a economia? A economia é uma ciência que estuda a produção de alimentos, circulação de mercadorias, consumo das riquezas e relacionado à moeda. Então tudo isso trata a economia de um país. Quando fala assim, o que é a economia de um país? Então, é a ciência que estuda a produção. Temos que produzir mais, temos que produzir isso, temos que fazer celeiros para guardar os mantimentos, guardar a colheita. Trata da produção. Trata da circulação, ou seja, para onde vai essa mercadoria, para qual estado, para qual país, para onde está precisando, onde está querendo comprar, isso aí. Trata da circulação da mercadoria e trata do consumo das riquezas, ou seja, daquilo que produziu, daquilo que foi produzido. Sobre o consumo, controla o consumo. E em relação à moeda, a moeda que nos capacita a adquirir aquele produto. Então isso é que é economia. E a economia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela está devastada. Você que é jovem, você não lembra, mas do meu tempo para cá, que é da minha idade aí, olha, nós já tivemos um monte de trocas de moeda. Nós tivemos Cruzeiro novo, Cruzado novo, o RV, que virou o real. Quando nós, para você ter uma atenção, preste atenção nisso. Quando o real foi lançado, me parece que em 98, se não me falha em memória, R$1 valia $1, era 1 por 1. Você ia no supermercado, com R$50, você enchia 2 carrinhos de compra, com R$50. Você já foi no supermercado com R$50 hoje? Não dá nem para carne de segunda. Nós já vamos ter que partir para carne de terceira, quarta, quinta. Você está vendo como é que mudou? A economia mudou?
Olha a mudança drástica. Hoje, $1 vale quase R$5,5. R$5,5. $1. E quando foi lançado, valia 1 por 1. Então você está vendo que a economia foi devastada. Devastada. A política, o que é política? A política é a arte de governar. Governar é uma arte. É como se tivesse, é como dirigir as relações entre os estados. Porque são 3 poderes, tanto no município, como no estado, como no federal. E a arte de governar é manter esses três poderes em harmonia. Isso aqui é a arte de governar. Você que é da área da justiça, você vai resolver os problemas da justiça. Você que é da área do executivo, você então vai executar as leis que foram feitas lá no legislativo, que representa os congressos, as câmaras municipais e câmaras estaduais, assembleias estaduais, cada um no seu comando. Mas a política está de ponta cabeça. Por quê? Porque o judiciário está executando, o executivo não consegue executar, o legislativo não consegue legislar, porque aquilo que é bom ele senta em cima e não deixa aprovar. Então a política mundial, não estou falando só de Brasil, a política mundial está de ponta cabeça. Estamos vivendo dias tenebrosos. A política está devastada. Sociedade em crise. Estamos vivendo a maior crise social. A maior crise social. Nós estamos vivendo várias pandemias. Nunca a pandemia ficou tão em alta como agora. Só que não é só do corona. As pessoas estão enxergando a pandemia do corona, mas além da pandemia do corona, tem a pandemia da corrupção. A corrupção tornou-se uma doença. Estamos vivendo a pandemia da imoralidade. Quanto mais imoral, mais aceito na sociedade. Quanto mais sujo, mais bem-vindo. Estamos vivendo a pandemia dos falsos profetas. Tem uma mulher aí que profetizou, falou: fui lá no inferno, tomei a arma de Satanás e o matei. Você está vendo o que está acontecendo? E fala assim: pastor, tem gente que acredita nisso? Ih, como tem? Como tem? Essa mulher, um dia ela foi no inferno outra vez, ela falou assim: olha, lá no inferno eu vi Michael Jackson. E vi lá também Elvis Presley. Mas tem um cara que viu Elvis Presley aqui no Ceará. Diz que ele comprou fazenda lá, está comendo baião de 2 lá no Ceará. Você está entendendo, irmão? Nós estamos vivendo a pandemia dos falsos profetas. Vendedor de feijão. Esse feijão aqui cura tudo que você quiser. Corona, cura câncer. É de 100 a R$1.000 um feijão. Você pensa que ninguém compra? Quilos e mais quilos de feijão. Um dia o cara colocou assim na igreja: vem atirar pedra no gigante, derruba os gigantes da sua família, briga com o gigante, derrota o gigante. Aí
Aí lotou a igreja. Aí ele mandou entornar um caminhão de brita nos fundos da igreja. Aí as pessoas iam lá, ele colocou um gigantão assim de papelão do púlpito, lavou as pedras, colocou lá uma mesa, R$1 a pedra, para acertar, derrubar o gigante. Aí vinha aquela senhora com óculos dessa grossura assim, de lente de fundo de garrafa. Irmão, me dá 10 pedras, porque hoje Davi pegou 5, mas me dá 10 aí. Então 10 reais, irmão. 10 reais. Aí, onde está o gigante? Está aqui na sua frente, irmão, está na sua frente. Pede para me dar pedra. Aí a pedra não chegava nem no pezinho do gigante. Ela gastou as 10 pedras, não acertou nenhuma no gigante. Me dá mais 10. Aí a gente lembra de quê? Daqueles parques antigos, de chão de terra batida, com a luz quase apagando e cantando aquela música. Estou sentada à beira do caminho que não tem mais fim. As igrejas estão virando circo. As igrejas estão virando parque de diversão. Acerte a boca da garrafa, acerte a caixa de fósforo, pesque aqui o peixinho ali, pesque. Os falsos profetas estão agindo como nunca. E aí está fazendo o quê? Desanimando as pessoas. Nós estamos vivendo uma pandemia de falsos profetas. Estamos vivendo uma pandemia de crise de identidade. Crise de identidade. Uma avó chegou para mim e falou: pastor, a minha neta disse para mim assim: vó, eu não sou menina, eu sou menino. Aí ela: pastor, tem misericórdia. Ela está dizendo que não é menina, é menino. As pessoas estão vivendo uma crise de identidade. Crise de identidade. Isso é uma pandemia. Uma pandemia que está se alastrando. Estamos vivendo uma crise de pandemia, de duplo pensar. Eu falei aqui num domingo, a pessoa tem 2 pensamentos contraditórios, antagônicos, e crê nos 2, aceita os 2. Isso é uma crise. Então, irmãos, olha, a sua verdade é escudo e broquel. Olha, é no esconderijo do Altíssimo é que nós vamos conseguir nos proteger, estar protegido dessas epidemias que estão assolando o nosso planeta. Não é só o Brasil, não. Planeta inteiro. Então, vamos ver como Deus age? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ver como é que Deus age. Ação de Deus diante da crise. Ou ação de Deus no dia da crise. Ação de Deus no dia da crise. Nós estamos aí vendo capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, do 8 em diante. Pode deixar sua Bíblia aberta aí. O rei da Síria resolveu guerrear contra o rei de Israel.
Aí o rei da Síria, lá na sua câmara de dormir, ele planejava o ataque contra Israel. Aí ele ficava sabendo onde o rei de Israel estaria com a sua tropa. Ele então planejava ir para lá e destruir, atacar o rei de Israel. Só que tem uma coisa: o rei de Israel recebia instrução para não estar naquele dia em tal lugar. E isso aconteceu por várias vezes. Aí o rei da Síria falou assim: olha, reuniu os seus cabeças, os comandantes, falou: gente, olha, eu quero saber quem é o traidor, quem está me traindo aqui. Quem está do lado do rei de Israel e passando as minhas informações para o rei de Israel, porque olha, eu fico sabendo que ele vai estar em tal lugar, eu planejo aqui na minha câmara de dormir, de descansar, eu planejo aqui sozinho e trago para vocês, e quando nós vamos para lá, o rei não aparece lá, nem a sua tropa, então tem traidor aqui no nosso meio. E olha, a pior coisa, a gente usa até uma expressão, a pior coisa é a traíra. A traíra natural é bom de se comer, quando ela é sem espinho. Mas a traíra, figura da pessoa traidora, é a coisa mais triste, mais decepcionante que você pode imaginar. Porque até você descobrir que o traidor está ali do seu lado, ele já fez uma destruição que pouco vai ter jeito de consertar. Então ele falou assim: olha, eu quero saber quem é que está me traindo aqui. Aí alguém se levantou e falou assim: olha, rei, não tem ninguém te traindo. Ninguém está te traindo. Lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. Eita. Eliseu, toda vez que você planeja aqui lá na sua câmara de dormir, Eliseu é revelado lá em Israel o que você está planejando fazer com o rei dele. E na mesma hora ele vai e avisa o rei: olha, rei, não vai para tal lugar, porque o rei da Síria vai estar te esperando lá. Então lá tem um homem que recebe as revelações de Deus. Tudo que você pensa em fazer, ele já fica sabendo lá. Esse é profeta verdadeiro. Esse é homem de Deus. Agora esses pseudo-profetas que estão por aí, que fazem revelações mentirosas, tramadas, Eliseu, ele recebe diretamente de Deus tudo que você está planejando lá na sua câmara de dormir. Quando o Senhor vem com os seus planos, ele já está sabendo lá. Aí ele falou assim: olha, então descobre onde está esse homem, porque nós vamos, você vai trazer ele para mim aqui. Aí ficaram sabendo: ó, ele está na cidade de Dotã. Então vamos mandar para lá um exército. Foram para a cidade de Dotã, o rei mandou carros, cavalos e uma tropa. A tropa era tão grande, o exército era tão grande, que cercou toda a cidade de Dotã. Aí você me pergunta assim, merece aqui uma paradinha. Por que Deus estava revelando as ações
do rei da Síria contra o rei de Israel, mas não revelou que o rei estava planejando prender Eliseu, para Eliseu sair fora da casa dele, ou sair fora de Dotã, rachar fora. Não merece aqui uma paradinha? Ora, se Deus estava revelando tudo o que o rei da Síria planejava contra o rei de Israel, muito mais agora o servo de Deus. Eliseu, racha daí, porque sai fora de Dotã, porque o rei vai cercar a cidade. O rei da Síria vai cercar a cidade para te pegar. Então, olha, sai fora daí. Ele não recebeu essa instrução. Ele não recebeu essa revelação. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Deus queria fazer uma obra espetacular. Deus queria fazer uma coisa extraordinária. Aí quando Geazi se levanta pela manhã, verso 14, verso 15, é aqui que Eliseu entra na sua crise. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? O que faremos agora? Quando chega a crise da nossa vida, o que faremos agora? O que faremos agora? Eliseu estava entrando na sua maior crise. Eliseu era um homem cercado. Às vezes nós estamos cercados. Às vezes estamos cercados pela doença, às vezes estamos cercados por algum problema que na nossa maneira de pensar não há solução, é impossível resolver. Às vezes a nossa família está cercada, como nós estamos vendo aí. Nossa família está sendo cercada. Daqui a pouco eles vão aprovar a lei. Porque já há um zum há mais de 5 anos atrás aí, que os filhos não pertencem aos pais, os filhos pertencem ao Estado. É o Estado que vai educar, é o Estado que vai treinar. Em vários lugares do mundo, eles já estão fazendo campos. Eles chamam campos de reeducação, mas não é campo de reeducação, é campo de concentração, igual aconteceu nas guerras, na Primeira Guerra Mundial, quando os judeus eram levados, crianças, jovens, velhos, famílias eram separadas e cada um era colocado em campos de guerra. Até hoje, esses campos estão lá para marcar na história do mundo. Eliseu era um homem cercado. Às vezes a nossa família está cercada. Nossas famílias estão sendo ameaçadas. Nossos filhos estão sendo ameaçados. Nossa liberdade está sendo ameaçada. Nós somos proibidos de falar o que pensamos. Você não pode expressar mais a verdade. Você não pode expressar mais o que você sente. Porque estamos cercados. E nós podemos identificar o rei da Síria
ele pode ser identificado como o diabo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, a palavra fala que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém que ele possa tragar. O diabo está cercando o servo de Deus, como Eliseu estava cercado. Lá no capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, está escrito, olha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos rodeados pelo pecado. O pecado rodeou a nossa vida porque ele quer nos estragar, ele quer nos fazer cair. Ele quer aguçar os nossos mais terríveis desejos, ou os nossos mais bestial desejos. Ele quer despertar esses desejos bestiais do ser humano. Então, Eliseu era um homem cercado. Nós estamos hoje vivendo um cerco. Mas uma coisa, o rei da Síria não previu: Deus está presente. O diabo não previu uma coisa: Deus está presente. O pecado não previu uma coisa: Deus está presente. Aleluia! Vamos falar junto? Deus está presente. Aleluia! Vamos falar uma outra. Eliseu estava cercado, mas Deus estava presente. Aleluia! 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 A nossa família está cercada. A nossa família está cercada, mas Deus está presente. Eu posso estar cercado, mas Deus está presente. Verso 16. E ele disse, quando o moço falou: ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Versículo 16. E disse Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! 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 Você pode estar cercado, sua família pode estar cercado, eu posso estar cercado, a minha família pode estar cercado, mas maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia! 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 Satanás pode vir com a sua fúria, com a sua força, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com você, maior é o que está com a igreja, maior é o que está conosco, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Mas são os que estão conosco. O que tinha ao redor de Eliseu? Carros de fogo. Carros de fogo. Alguém pode resistir ao fogo? A palavra de Deus fala que Deus, só de Deus olhar para as montanhas, ela derrete. Ele queima os carros no fogo. Diz a Bíblia, ele olhou para a terra e a terra se derreteu. Só de Deus olhar, o fogo derrete a terra.
Ao redor de Eliseu havia carros de fogo, e o rei da Síria apenas tinha carros. Ele só tinha carros. Só que só Eliseu que estava vendo. Às vezes na igreja são poucas pessoas que veem as coisas. Pouquíssima gente consegue enxergar as coisas. Só Eliseu que estava vendo. Então no versículo 16 aí, aliás, versículo 17, no versículo 16 mostra que Eliseu falou: ó, fique tranquilo, não temas, porque tem mais conosco do que com eles. Só que o moço de Eliseu, Geazi, não estava vendo. Então no versículo 17, o que ele fez? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Agora ele conseguiu ver. Agora ele conseguiu ver. Quando a gente está vivenciando uma situação adversa, essa situação adversa não consegue enxergar, não permite que a gente enxergue o que está mais próximo da gente. Deus abriu os olhos, em resposta à oração de Eliseu, abriu os olhos de Geazi. Então, irmãos, às vezes o problema nos impede de enxergar a ação de Deus no momento da crise. Nós só enxergamos o problema, e aí o problema ganha força, porque nós só o enxergamos. Então, às vezes, Deus, a primeira coisa quando nós estamos enfrentando uma crise é pedir: Senhor, abra os meus olhos. Porque tem coisas que você fala assim: olha, puxa vida, parece que só eu que estou vivendo isso. Quando nós estamos vivendo a nossa crise, parece que só tem uma pessoa no mundo que está vivendo o problema, que sou eu ou é você. Mas a Bíblia fala que quando nós estivermos passando por alguma adversidade, nós não ficar preocupados, porque igual a mim e você, tem milhões de pessoas no mundo que estão passando. Então nós precisamos ver que Deus, como a águia, Ele vai nos trazer para bem pertinho das penas mais confortáveis e proteger com as suas asas. E debaixo dela nós estaremos seguros. Então, às vezes, nós não enxergamos, nós estamos numa época que nós precisamos pedir: Deus, abra os nossos olhos, para que possamos ver. Tem pessoas na posse de Biden agora, lá na América, foi convidado um pastor para orar na posse dele. Os americanos sempre têm, uma americana ela nasceu no berço evangélico. São pessoas que fugiram da Inglaterra, sendo perseguidos, cristãos sendo perseguidos na Inglaterra, fugiram para a América do Norte e lá criaram os Estados Unidos da América. E Trump disse assim: olha, eu estou onde começou tudo, no Texas.
E dali para cá, todos os americanos, eles sempre faziam as coisas baseadas na Bíblia. Por isso que a América do Norte, ela alimentou o mundo inteiro. Eu sou testemunha disso. Vinha jeans, eu era criança, eu recebia jeans novinho que vinha da América do Norte, de doação de pessoas americanas. Eu bebi muito leite, esse leite em pó, lá dos Estados Unidos. Chegava leite lá em casa, de 5 quilos, pacote de 5 quilos, mas era pacote mesmo, leite puro mesmo, de doação americana. Agora, imagine o mundo inteiro sendo sustentado por uma nação. Por quê? Porque ela nasceu num berço evangélico, num berço bíblico, firmado na palavra de Deus. Por isso ela tinha estrutura e ela se tornou a maior potência mundial em todas as áreas. Quando você abre, quando você lê a respeito de evangelista, você só vê americanos indo para a África, como T.L. Osborne e sua esposa, juntando milhões e milhões na África. 200 milhões, 200 mil pessoas, 800 mil, 2 milhões de pessoas recebendo a bênção de T.L. Osborne e sua esposa e sua equipe. Você vê outros grandes homens de Deus sacudindo outras nações do mundo através do Evangelho. Então a nação americana não só ela tinha ajudava as outras nações com víveres, com alimento, vestuário e financeiramente, mas também espiritualmente. Porque ela foi criada num berço cristão. E na posse de Biden, foi convidado um pastor para fazer a oração. Se você quiser postar, procurar na sua rede, coloca assim, posse de Biden, pastor americano orando. Aí você vai ver ele orando. Aí está orando em inglês. Aí vem a legenda. Aí no final da oração dele, ele fala assim: em nome da nossa fé forte. Que fé forte é essa daí? Como deve ser feita uma oração? Em nome do Senhor Jesus. Mas por que ele orou? Em nome da nossa fé forte. Em nome de uma nova América que segue a agenda global. Em nome da agenda global. E o que é a agenda global 2030? Até 2030 eles vão colocar uma pauta em ação. Essa pauta é o espírito do anticristo agindo no mundo, destruindo tudo aquilo que se chama Deus. Família foi gerada por quem? Família veio de onde? De Deus, então ele vai destruir a família. A vida veio de quem? De Deus, então ele vai destruir a vida. A harmonia, o amor vem de onde? De Deus, porque Deus é amor, então ele vai destruir o amor e implantar o ódio, como já estão fazendo. Então, esse pastor orou em nome da nossa fé forte, que seria a agenda global que deve ser cumprida. Então, eu vou te mostrar aqui que o espírito do anticristo já está atuando no mundo inteiro. Assim que ele tomou posse lá, o primeiro decreto que ele fez, falou assim: olha, nós agora vamos colocar banheiros trans nos Estados Unidos. Todo lugar vai ter o banheiro trans. Aí você vê, não muito longe daqui, um governador municipal
um governador municipal, não muito longe daqui, passou um decreto na prefeitura, agora sim, nós temos banheiro, está aqui a lei aprovada, nós temos banheiro trans para os funcionários da prefeitura, não muito distante daqui. Você está vendo a mesma agenda? Você está observando a agenda global? Já estou indo para os finalmente. Porque Deus prevê os recursos. E orou Eliseu: peço-te que abra os olhos e veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis, o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. O monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. De onde vieram esses cavalos e carros de fogo? Providência de Deus. Providência de Deus. Quando Israel estava no deserto, eles tiveram vontade de comer carne e falou: queremos comer carne, queremos comer carne. Aí começaram a perturbar Moisés e a Deus. Aí Deus mandou codornizes. Irmãos, olha, aos milhões, aos bilhões, quem pegou menos pegou 200 codornas. De onde vieram essa criação de codorna? Providência de Deus. Deus não precisa fazer uma criação, basta Ele falar: haja, e tudo aparece. Nós temos um Deus que faz realizar a hora que Ele quiser. Não precisamos temer, porque Ele providencia imediatamente aquilo que nós necessitamos. Ele é o Deus da providência. O rei da Síria mandou suas tropas, seus cavalos, mas Deus enviou também os seus cavalos, mas de fogo. Que maravilha! Porque nada pode resistir ao fogo, porque Ele é poderoso para fazê-lo. E hoje, se precisar, Ele mandará suas carruagens de fogo, como fez para Elias e fez para Eliseu. Elias foi carregado para o céu numa carruagem de fogo. E eu já estou encerrando. Preste atenção agora, por favor, que eu vou encerrar. Por que Eliseu não foi alertado da chegada dos sírios para cercar Dotã? Porque Deus queria fazer uma obra maravilhosa. Quando o povo chegou, o Geazi apavorado, aí Eliseu viu os carros de cavalos de fogo, falou: não temas, porque é maior que está conosco. Aí o que Eliseu fez? Senhor, segue esses homens. Segue esses homens. Na mesma hora, todo o exército sírio ficaram cegos. Aí Eliseu falou assim: gente, olha, vocês aí do exército da Síria, é o seguinte: o que vocês estão procurando, o homem que vocês estão procurando, não está aqui. E a cidade que vocês estão procurando não é essa. Me sigam e eu vou levar vocês até ele. Aí Eliseu vai na frente com Geazi e aquele monte de soldados com cavalos atrás. Sabe para onde que ele leva? Para Samaria. Lá estava o exército de Israel em Samaria. Quando o rei vê chegar aquele exército, preste atenção na palavra do rei agora. Olha aqui, eu vou mostrar o versículo aqui, versículo 21. Versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai.
Eu quero mostrar para você aqui como que o rei respeitava o homem, o profeta verdadeiro de Deus. Feri-los-ei, meu pai, chamava o rei de Israel, chamou Eliseu de seu pai. Como é que está hoje a respeitabilidade dos profetas de hoje com a nação? Os profetas de hoje é uma vergonha. Estamos passando vergonha, porque eles estão fazendo a vergonha, porque são atitudes vergonhosas. Agora há pouco, quarta-feira agora, aconteceu lá no Congresso de Missões Gideões, em Camboriú, em cima do púlpito, um pastor pegou uma pessoa lá de tapa no final do culto. Pegou, aí eles falaram assim, aqui é soco ungido, tapa ungido. Pode olhar, clica lá e fala assim, olha, Gideões, convenção dos Gideões agora quarta-feira. Aí vem mostrando assim, olha, lá no cantinho, o cara sai de lá e vai lá e pega, levanta ele e dá um pescoção nele em cima do púlpito. Está sendo uma vergonha. Os profetas de hoje estão sendo uma vergonha. Eles estão pensando em almas, não estão pensando na volta de Cristo, eles estão pensando nos seus jatinhos, nas suas fazendas, nos seus bens materiais. Então a igreja precisa abrir os seus olhos. A igreja precisa abrir os seus olhos, porque tem poucas pessoas enxergando essas coisas. Se existem eles, porque existem pessoas para sustentá-los. Então chega Eliseu com aquela tropa, feri-los-ei, meu pai, feri-los-ei, meu pai. Aí Eliseu falou, não. Como é que vocês vão ferir e matar com seu arco, com a sua lança, pessoas rendidas? Vamos dar comida e água para eles. Vamos dar um banquete para eles. E depois liberá-los para que eles voltem para o seu Senhor. Está dando para você entender? Por que Eliseu não foi revelado para sair da cidade? Porque Deus queria evitar uma matança. Os homens encheram o estômago, beberam e depois se despediram. Aquilo que era para acontecer uma guerra não aconteceu. Saíram todo mundo abraçando. Eliseu, você é um cara joia, cara. Nós viemos aqui, mas você é demais. Eliseu, o correio, o senhor é bacana. A partir de hoje, está aqui, vou ler para você. Vou ler, está no finalzinho aqui, versículo 23, e apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor lá para a Síria, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Acabou a guerra, sem morrer uma pessoa. Às vezes você está andando assim, seu carro cai a porta. Sabe o que caiu a porta? Que Deus não queria que você chegasse onde você queria. Você está andando, fura o primeiro pneu. E os pneus hoje é difícil furar, porque mesmo quem está um prego, ele é sem câmara, dá para chegar no posto tranquilo. Furou o pneu sem câmara, e ele abaixou. Aí você pegou o outro e colocou no lugar. Esse também furou e abaixou. Não é possível, eu tinha que estar lá agora e nervoso e começa a xingar. Irmão, se furou 2 pneus, acabou o step, então para, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não quer que eu chegue até lá, deixa eu voltar. Está me entendendo? Senhor, quando vem uma crise, abra os meus olhos. Peça ao Senhor para abrir os teus olhos, para que você veja a sua glória. Aleluia! E eu já encerro.
O rei da Síria ficou envergonhado, porque Deus batalhou pelo seu povo. Queremos ser uma igreja de olhos abertos, para que possamos ver que os cavalos e carros de fogo estão ao nosso redor. Tudo isso foi resultado da oração de Eliseu. Deus ouve as orações do seu povo. O soldado volta tudo para a Síria. Ah, cadê Eliseu? Ah, meu Senhor, aquele povo é bacana demais. Até carne ele deu para nós, carne, comida. Nós estamos felizes. Não, vocês vão voltar, não, irmão. Se o senhor quiser, o senhor vai sozinho, mas nós não vamos entrar mais para perturbar aquela gente. Deus cuida do seu povo. Satanás, você não vai perturbar mais a família, porque essa família é de Deus. Você não vai perturbar mais essa pessoa, porque ela é de Deus. Mas antes, quando entrar crise, Senhor, abra os meus olhos. Amém? Deus abençoe, fiquemos em pé. Ação de Deus no dia da crise. Deus nos ajude.